senhores, estamos iniciando mais um programa ASP-UF em Ação, que é realizado graças a um convênio entre a ASP-UF e a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense. Hoje nós iniciamos uma sequência de programas que vão enfocar pesquisas de caráter mais científico-social, ou seja, pesquisas que se fazem na universidade ou fora da universidade, mas que têm um cunho mais de vínculo social, de transformação da sociedade. E hoje, então, contamos com a primeira participação para esse conjunto de pesquisas a serem apresentadas. E temos o prazer de receber o professor Márcio Cataldi, que é professor associado e coordenador do curso de Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente. E temos também a participação de vários alunos, não só de engenharia, mas de outros cursos, que ao longo do programa, até o final do programa, serão também citados e apresentados. Nesse primeiro bloco, contamos com a aluna Flávia Azevedo, que é de Desenho Industrial. Então, professor, primeiramente queríamos saber, esse curso de Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente, o que é, qual é o objetivo dele, como é que ele se estrutura? Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Bem, o curso de Engenharia de Recursos Hídricos do Meio Ambiente, ele está dentro da ideia, né, do curso de Engenharia Ambiental, ou seja, uma engenharia um pouco diferente das outras engenharias, né? Historicamente, a engenharia sempre teve muito associada com progresso, com desenvolvimento tecnológico, e isso sempre teve um custo elevado para o meio ambiente, né? Então, o mundo já vem se movendo em relação a isso, né, desde o final da década de 70, em se preocupar com o meio ambiente. Então, a ideia de você ter uma engenharia ligada ao meio ambiente é você passar a ter um ator que seja também capaz de modificar o desenvolvimento tecnológico, pensando no desenvolvimento tecnológico que também considere o meio ambiente, ou seja, pensando em soluções que sejam sustentáveis, soluções que respeitem o meio ambiente e, por que não, soluções que possam aproveitar o próprio resíduo do que a gente gera no nosso dia a dia, né? Então, esse é a ideia de um curso de engenharia ambiental, né? A gente tem alguns cursos de engenharia ambiental no Brasil, todos relativamente novos, né? O da UF começou em 2005. E o curso de Engenharia Ambiental da UF, ele tem o viés também de recursos hídricos. Então, os alunos têm uma carga horária um pouco maior, né, nessa área de recursos hídricos, já que, na verdade, recursos hídricos é um grande elemento dentro do nosso meio ambiente, né? A gente tem grandes conflitos pelo uso da água no Brasil, né? A gente utiliza água tanto para geração de energia, dessedentação animal, consumo humano, e essa água é uma só. Então, esse curso tem esse viés também de recursos hídricos, então ele dá uma atenção maior, né, do que os outros cursos de engenharia ambiental que tem no Brasil. A maioria normalmente é engenharia ambiental e sanitária, né, também, já que saneamento básico também é um viés extremamente importante para o meio ambiente, mas o nosso curso ele tem uma carga horária um pouquinho maior em recursos hídricos. Então, a ideia do curso é formar um engenheiro que ele seja capaz de pensar no desenvolvimento tecnológico, mas dentro de uma perspectiva de respeito com o meio ambiente, respeito e integração com o meio ambiente. E no caso específico do Brasil, né, e a gente está aqui no Rio de Janeiro, a gente teve recentes problemas de crise hídrica, de abastecimento de água também, a gente inserir dentro desse viés, dessa preocupação ambiental também os nossos recursos hídricos. Então é um curso de muito cunho social, sim, uma vez que na mentalidade do povo está a ideia de que a água é um bem inesgotável. E na realidade não é. Embora o Brasil seja um país que tenha um percentual quase total de água potável do mundo, mas ela não é inesgotável. É um bem esgotável. Sim, e ele é bem esgotável, porque se a gente for pensar, apesar da gente ter um grande potencial, talvez o Brasil seja o país com maior potencial realmente para utilização de água doce, a gente tem parte desse potencial dentro do aquífero Guarani, que é uma água que está subterrânea. E uma água que a gente não deve estar mexendo nela, porque se a gente mexer em água subterrânea, a gente pode ter outros tipos de problemas em relação ao solo. A gente tem o rio Amazonas, que é um dos rios mais caudalosos, né, e maiores do mundo, mas na região sudeste em si, né, onde a gente está inserido, a gente não tem essa disponibilidade toda hídrica, né? Quando a gente passou
por essa crise hídrica, eu acho que isso ficou bem evidente. E a gente tem rios poluídos, né? A gente tem diferentes níveis de poluição nos nossos rios, e a gente tem, por exemplo, o rio Tietê, que é um rio que serve de um marco negativo para o Brasil a nível de poluição, né? Então é um recurso bem esgotável, limitado, e que a gente precisa ter muito cuidado com ele, porque afinal de contas a gente e o planeta tem praticamente a mesma proporção de água, né? Quase 70% do nosso corpo, quase 70% do planeta são formados por água. Então... Perfeito. E o curso de engenharia que você coordena, ele tem produzido vários projetos e várias pesquisas nessa perspectiva. Então, cite para a gente alguns e vamos tentar focalizar no primeiro bloco um deles. Tá, ok. Bem, primeiro a gente tenta trabalhar no curso, né, com a ideia de indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. Então, o aluno hoje, o aluno que entra no curso, o calouro, quando ele faz a disciplina de introdução, ele já tem um contato com a extensão, ou seja, ele já sai de sala de aula e ele já vai em escolas no entorno aqui de Niterói, aplicar oficinas de educação ambiental. O que significa isso? O aluno entra no primeiro período, ele ainda não tem muitos conhecimentos de meio ambiente, mas a gente tenta fazer o nivelamento com ele da melhor forma possível, e no final da disciplina ele vai nas escolas, às vezes vai no projeto GRAEL, por exemplo, que é um projeto parceiro da gente, que também trabalha com ensino profissionalizante para crianças em vulnerabilidade econômica. Então, os alunos vão de introdução nas escolas e já ensinam para eles um pouco sobre a valorização que a gente tem que ter da água, do lixo, do planeta de uma forma geral, e eles aplicam essas oficinas para as crianças aí desde 6 anos de idade até 15 anos. Então, no primeiro momento, os alunos, quando chegam na universidade, eles já têm que se deparar com aplicar a extensão, ou seja, praticar a ideia de dividir o seu conhecimento com a sociedade. Então, a gente vem trabalhando essa ideia do curso e também com a multidisciplinaridade, né? Então, hoje, por exemplo, aqui nessa sala, a gente tem alunos de desenho industrial, alunos de engenharia ambiental, alunos de engenharia mecânica, de engenharia elétrica, que a ideia da gente estar construindo, né, esse desenvolvimento tecnológico sustentável, ele não consegue ser feito só pelo engenheiro ambiental, ele precisa ter inúmeras mãos, inúmeros saberes, inúmeros conhecimentos. Bem, mas todo conhecimento é interdisciplinar. É interdisciplinar, exatamente. E o nosso, talvez, não querendo puxar a sardinha, mas o nosso talvez seja um dos mais interdisciplinares, porque se a gente quer desenvolver tecnologia, mas para proteger o meio ambiente, ela vai ter uma inserção social, eu preciso saber como aquela parcela da sociedade entende o meio ambiente, como ela entende esse processo tecnológico que a gente vai estar colocando. Então, na verdade, é um curso extremamente, já na sua concepção inter e multidisciplinar, e a gente vem tentando trabalhar com isso. Dos projetos que a gente tem, né, hoje a gente vai tentar focar mais em 2 deles, mas a gente tem um grande problema no Brasil, né, e nos países mais pobres, no monitoramento ambiental. Como é que a gente faz, como é que a gente realiza monitoramento ambiental? É muito caro, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente tem uma estação, a pós-graduação tem uma estação meteorológica completa, profissional, que custou 35 mil euros, que monitora um ponto. Então, como é que a gente consegue pensar em monitorar o meio ambiente num país, não vou dizer que o Brasil seja um país pobre, mas um país com recursos limitados, como é que a gente consegue monitorar com um custo desse? Então, uma coisa que a gente vem desenvolvendo bastante no laboratório é trabalhar com instrumentação de baixo custo, ou seja, eu preciso diminuir o custo desse monitoramento. Para quê? Para que eu aumente a minha rede de monitoramento. Eu nunca vou conhecer o meu planeta se eu não for capaz de medir o que está acontecendo, as variáveis que estão no meio ambiente. Então, a gente vem trabalhando bastante com essa questão da instrumentação de baixo custo. Em que linhas? Né? No próprio monitoramento ambiental, construir estações, né, meteorológicas para medir variáveis oceânicas, estações de baixo custo. A gente vem trabalhando também no projeto que é junto com o Parque Nacional de Itatiaia, que é para detecção de incêndio usando instrumentos de baixo custo. Por quê? Né? A gente já teve no Brasil alguns incêndios florestais que devastaram uma quantidade muito grande, né, de biodiversidade. E qual o problema? O problema é que um incêndio numa região que venta muito, como é a região de Itatiaia, por exemplo, como a gente tem aqui também na Serra dos Órgãos, ele precisa ser detectado de forma muito rápida, né? E hoje essa detecção é feita por satélite, o que demora às vezes 1 hora, 1h30 para o tomador de decisão, para o brigadista poder saber que aquela área está pegando fogo. E isso não cria, né, infelizmente não consegue, você não consegue atuar em tempo hábil. Então a gente vem trabalhando com isso, né, com essa detecção, com instrumentação de baixo custo, detecção de focos de incêndio, né, fumaça e calor, usando tecnologia de drone, usando tecnologias que
apesar do drone ser uma coisa não muito de baixo custo, mas se a gente for pensar para algumas aplicações, acaba saindo de baixo custo, utilizando esse tipo de tecnologia para detectar incêndio. E além disso, né, um dado importante, quando a gente for em Itatiaia, pensar assim, aonde são os possíveis focos de incêndio? Sempre nas trilhas. Né? Ou seja, pelo que eles falaram para a gente, 99% dos focos de incêndio acontecem por influência do homem. Normalmente causados pelo homem. Perfeito. Ou seja, a educação ambiental, que é uma prática importante dentro do nosso curso, ela precisa ser muito difundida, porque a gente não pode imaginar hoje, né, num país em desenvolvimento, a gente tem incêndio florestal ocasionado pelo homem, né, em grande número. Então a gente trabalha nessa linha e junto com a educação ambiental. Flávia, você é estudante do curso de desenho industrial. Quero saber em que projeto você está atuando, como é que ele funciona. Então, eu atuo dentro do projeto chamado Plástico Vivo, que é uma iniciativa para fazer uma gestão do resíduo plástico na universidade de forma mais inteligente. E o objetivo é justamente fazer essa coleta do plástico, a separação correta, a limpeza, a trituração e depois a extrusão. O projeto que está em andamento agora é o projeto da extrusora, que funciona basicamente, na sua essência, por um tubo de aço. Aqui seria o rasgo onde o plástico triturado, chamado de pellet, vai entrar. E por um motor pode ser de passe mesmo, a broca, ela vai fazer um movimento que vai transportar o plástico daqui até essa parte, onde vai ter um bocal com um círculo no diâmetro que seja próprio para ser usado em filamento para impressão 3D. Porque o que acontece, o plástico que a gente vai usar, ele tem o objetivo de ser usado como para fazer filamento de impressão 3D, para posteriormente serem produzidos produtos, para serem vendidos, e a renda que for gerada com esses produtos vai ser revertida para alunos que usufruem de auxílio financeiro. E esse tubo que você tem aqui, explica um pouco mais para que ele é e como é que ele funciona. Então, tem essa parte aqui que é a essência de toda a extrusora, basicamente, a transportação, a mistura e o aquecimento do plástico. E essa parte, ela é mais uma questão estrutural e também de preservação da temperatura, porque a temperatura é um dos fatores mais importantes para a qualidade do filamento. Então, a gente fez essa parte aqui na qual vai ter uma manta térmica de fibra cerâmica, que o objetivo é evitar troca de calor com o meio externo. E a criação de vocês, do curso? Sim, foi desenvolvido no laboratório. Perfeito. Professor, no final, o produto final disso, qual é? Então, tem um exemplo aqui que a gente pode mostrar, separar aqui essa pecinha, pode tirar ela daqui. Essa pecinha aqui, ó, ela já foi impressa na impressora 3D. Então, qual é a ideia, né? Quando a gente, como a Flávia falou da questão do plástico, a gente coletar o plástico na UF, né? Se a gente for pensar, imaginar o bandejão, a quantidade de plástico, de resíduo plástico que a gente gera todo dia, né? Então, coletar esse plástico, então vai ter uma trituradora, então tem um aluno de engenharia mecânica que está trabalhando nessa trituradora, então vai colocar o plástico bem pequenininho, quer dizer, claro, antes a gente vai ter que lavar o plástico, separar, colocar ele bem pequenininho e vai entrar na máquina dela. Então ela vai gerar um filamento que a gente vai colocar na impressora 3D, que a gente também montou uma impressora 3D no laboratório, mas a gente está comprando uma comercial também de baixo custo para ajudar a fazer isso. E aí, com esse filamento que vai sair da máquina dela, filamento plástico, a gente pode imprimir peças como essa. Então a gente pode estar, a ideia é que os alunos, principalmente os alunos com mais dificuldade financeira, que eles possam imprimir copos, que eles possam imprimir jarras, e que isso fique nas feirinhas de eventos da UF, que eles possam vender, e aí parte desse dinheiro vai ajudar eles a se manterem na universidade, né? Já que a gente, esses alunos que são os alunos, muitas vezes, de ações afirmativas, eles entram na universidade, mas eles têm dificuldade para se manter financeiramente. Então, o plástico ele pode ser reaproveitável imediatamente. Imediatamente. Porque se ele for jogado na natureza, ele leva mais de 100 anos para se decompor e para realmente, diríamos assim, poder ser transformado.
E aqui não, é coisa imediata. Imediato. A gente tem um dos desdobramentos desse projeto, a gente utilizar também na Baía de Guanabara, né, para a gente ajudar na coleta do plástico da Baía de Guanabara, que o pessoal do Projeto Grael já faz, que é um plástico que aí já vem plástico muito misturado, plástico bem sujo, então a gente tem que fazer um tratamento diferenciado, mas a ideia é a gente trabalhar, por exemplo, com a comunidade de Jurujuba para que eles aprendam a fazer essas máquinas, para que eles também possam tirar do plástico que a gente tira da Baía de Guanabara uma destinação correta e eles terem algum, vamos botar assim, retorno comercial nisso. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, vamos fazer um rápido intervalo e daqui a alguns instantes voltamos para o segundo bloco, dando sequência a esse estudo, a essa pesquisa, a esses experimentos que o curso de Engenharia e de Recursos Hídricos e de Meio Ambiente nos está apresentando. Obrigado, até já. Senhoras e senhores, estamos dando sequência ao programa ASPIUF em Ação e hoje temos o prazer de ter conosco o professor Márcio Cataldi com um grupo de alunos do curso de Engenharia e outros cursos que interagem numa visão interdisciplinar com o curso de Engenharia de Recursos Hídricos. No primeiro bloco, enfocamos um pouco mais a utilização de recursos para a transformação de elementos deterioráveis. No segundo bloco, vamos observar mais alguns experimentos e algumas pesquisas na visão de baixo custo para o desenvolvimento. Professor, que pesquisas e que recursos e que experimentos são esses? Como tinha comentado no outro bloco, a gente tem essa preocupação com o monitoramento de baixo custo, né, com o monitoramento ambiental de baixo custo e principalmente pensando em transformar esse monitoramento não só na preservação do meio ambiente, mas também na preservação da vida, né, que é um dos focos que a gente tem no nosso trabalho. A Thaís, que é ex-aluna lá do curso de Engenharia de Recursos e Meio Ambiente, hoje está fazendo mestrado, ela vai explicar com mais detalhes alguns desses instrumentos. Eu vou mostrar para vocês um dos equipamentos que a gente vem trabalhando com essa ideia de baixo custo, mas também de preservação do meio ambiente, que foi o projeto final de curso de um aluno, né, do José, que ele está fazendo mestrado com isso, que é essa plaquinha aqui, que ela é uma plaquinha que a gente consegue gerar eletricidade a partir de açaí, né? Então é uma célula fotovoltaica, digamos assim, com corante orgânico. Qual a grande vantagem que ela tem, né? Primeiro, o açaí é muito mais barato e a gente não precisa ter elementos, né? Quando a gente tem uma célula fotovoltaica, a gente tem elementos que são extraídos muitas vezes com trabalho escravo infantil e tal. Então o açaí não teria esse problema, além disso ele é biodegradável, né? Quando a gente tiver que descartar essa célula fotovoltaica, vai ser muito simples. Então a gente está trabalhando, né, com esse tipo de equipamento, né, no laboratório. O laboratório da gente chama Laboratório de Monitoramento e Modelagem do Sistema Climático. Então dentro desse laboratório a gente também tem esse viés de energia e fomos o primeiro no mundo a desenvolver essa geração fotovoltaica com açaí, né? Em outros países já desenvolveram com outros corantes orgânicos, né, clorofila, cranberry, mas a gente fez com açaí. O açaí é uma fruta nossa e que ela tem um potencial para geração de energia muito grande porque ela é muito calórica, né? Então esse é um ponto que a gente está trabalhando dentro dessa linha de geração de energia, tecnologia e meio ambiente. Até isso vai falar um pouquinho dos outros, né, que a gente tem muitos projetos dentro dessa linha também de monitoramento de baixo custo, preservando o meio ambiente e a vida. Hoje a gente tem algumas frentes de monitoramento ambiental, todas de baixo custo,
Então eu trouxe aqui para vocês verem, a gente usa a plataforma Arduino, que é uma prototipagem barata, e todos os sensores são baratos, em torno de, que variam de 10 a 50 reais cada sensor. Esse aqui é o sensor de temperatura e umidade, então esse carinha aqui branquinho é o sensor, e aqui ele mostra pra gente a temperatura e a umidade. A gente tem o sensor de deslizamento também, então a gente tem todo aqui dentro o equipamento de detecção de movimento de massa. Então uma vez que a gente insere isso aqui numa encosta ou numa área íngreme, ele detecta pequenos movimentos de massa e ele pode enviar essa informação pra gente via rádio, via Wi-Fi. E com isso a gente pode trabalhar com as comunidades para que as comunidades sejam alertadas quando da iminência de um movimento de massa, né? Então evitar desastres, evitar desabrigados e tudo mais. A gente também trabalha com o pluviômetro, que é uma criação super rústica, super barata, que nada mais é uma garrafa PET. E é só a gente colocar as medições aqui, fazer os cálculos certinho, e a gente consegue também aplicar isso em diversas áreas, em comunidades que também não têm esse controle certinho de quanta chuva já caiu naquela região, e também serve como um complemento ao sensor de movimento de massa para a gente conseguir saber o quanto de chuva pode gerar um deslizamento. E todo esse equipamento não custa mais de R$200. É fácil de implantar, é fácil de inserir em qualquer localização, e seria uma alternativa para esses sistemas de alerta do Rio de Janeiro e de Niterói, que muitas vezes não são tão eficientes assim. Concretamente, isso está sendo utilizado já em Niterói, ou, de outra forma, o interesse da municipalidade no sentido de aproveitar deste conhecimento, dessa pesquisa do curso de engenharia para a melhoria da sociedade de Niterói? Esse é um protótipo ainda, né? Então a gente está terminando de trabalhar com ele. A gente testou, primeiro a gente começou pensando em sensor de presença, um pêndulo, a gente pensou em vários tipos de solução tecnológica. Hoje a gente trabalha com um sensor chamado acelerômetro, então ele consegue pegar pequenos movimentos de massa. Então a gente está finalizando, quer dizer, o protótipo ele já está em fase, por exemplo, de ser testado. A gente, na verdade, talvez a gente consiga um projeto de pesquisa para monitorar movimentos de aterros sanitários, porque o aterro ele se move muito, então seria um ótimo teste para ele. A gente está em contato, já teve contato com a Defesa Civil do Estado e tal, mas a gente precisa finalizar o protótipo, né? Porque infelizmente no Brasil a pesquisa muitas vezes ela é financiada depois que você já tem alguma coisa para mostrar, né? Nem sempre você consegue financiamento só com a tua ideia, mas tudo bem. Como foi um sensor relativamente barato, a gente conseguiu recurso para comprar, então a gente está finalizando o protótipo. Assim que a gente tenha feito testes, né, mais assertivos, mais densos, a gente vai tentar levar essa ideia, porque na verdade o papel da universidade, o nosso papel como laboratório não é ganhar nenhum dinheiro com esse tipo de equipamento, e sim ajudar as pessoas que estão em condições vulneráveis a terem um alerta que seja mais eficiente para elas. E é claro que com educação ambiental, porque não adianta você fazer isso se a população também não entende o que significa o alerta. Thaís, muito obrigado por sua participação, e a gente espera muito de que essa iniciativa, essa tecnologia seja muito proximamente utilizada pelos poderes públicos para, vamos dizer assim, dar mais garantia e tranquilidade à população. Bem, então agora a gente vai falar um pouquinho de um projeto que a gente tem com viés bem extensionista, né? Está dentro da nossa missão, né, como universidade pública, de dar o retorno para a sociedade daquilo que a gente está fazendo aqui dentro. E esse projeto é um pouco mais do que isso. A gente quer, na verdade, incentivar os jovens, né, que vivem normalmente, quer dizer, a grande maioria dos nossos jovens que vivem em condições financeiras muito precárias, a gente quer incentivar esses jovens a entrar na universidade, né? Eu, por exemplo, estudei minha vida inteira em escola pública, consegui com muita dificuldade fazer a universidade, isso acabou sendo uma transformação para a minha vida. E o que a gente quer fazer é mostrar isso para os alunos que isso é possível. Então a gente desenvolveu um projeto que é chamado de Barco Escola, esse é um projeto em parceria com o projeto Grael, e nesse projeto ele basicamente é dividido em 4 módulos, né? No primeiro momento a gente vai na escola, a gente dá uma aula para os alunos, uma oficina, né? Não seria uma aula, é uma oficina porque sempre tem experimentos e participação. Dá parte para eles de meio ambiente, né? Então eles entendem um pouquinho de meio ambiente, de energia renovável.
Depois os alunos vêm na UF, lá no nosso laboratório, e eles aprendem um pouco sobre instrumentação ambiental, instrumentação de baixo custo, um pouquinho do que a Thaís mostrou. Eles aprendem a fazer esses sensores, né? Eles levam, na verdade, esses sensores que eles montam também no barco. E no último momento a gente vai para o Projeto Grael. Quando a gente está no Projeto Grael, o pessoal do Projeto Grael fala para eles um pouquinho sobre segurança náutica, e depois eles vão numa embarcação, um veleiro do Projeto Grael, que a gente ajudou a recuperar. Então eles entram nesse veleiro e eles vão ficar 1 hora fazendo medição na Baía de Guanabara. A ideia é que eles vivenciem como se fosse um experimento científico. E com isso a gente mostra para eles que a universidade não está tão distante, até porque quem ministra as aulas são sempre os alunos, né? Tá aqui o Rafael, que vai falar um pouquinho para vocês sobre como é que funciona essa dinâmica. Então eles veem os próprios alunos ministrando as aulas, eles enxergam que aqueles alunos não são de outro mundo, não tem necessariamente Einsteins e só gênios na universidade, né? Então é uma forma de aproximar eles e motivar. A gente tem visto, pelo menos pelo retorno deles, que eles ficam motivados a entrar na universidade. A gente já foi em escolas que tinham 40 alunos no 3º ano, que só 4 queriam fazer Enem. Então é uma realidade bem dura e que a gente tenta trabalhar para mudar isso, né? Esse período a gente está com 5 escolas, né? A gente está com um pouco de dificuldade, às vezes, até para conseguir o ônibus para trazer as crianças das escolas para cá, mas a gente está tentando resolver. E a ideia é que com esse projeto a gente consiga se aproximar da sociedade e também fazer com que a sociedade entenda que a universidade está aqui e também é para eles, né? O Rafael é um aluno de engenharia elétrica, né, dentro dessa ideia que a gente tem de multidisciplinaridade. Então nesse projeto a gente tem mais de 15 alunos, a maioria de engenharia de recursos hídricos e meio ambiente, alguns alunos de engenharia agrícola e ambiental, e o Rafael que é de engenharia elétrica, e alguns alunos de pós-graduação também ajudam. Então, Rafael, se você puder, explica para eles um pouquinho do que você mostra para a criançada lá na aula de energia. No projeto eu dou aula de energia, né? Costumo dar aula de energia, e a visão que a gente tenta passar para ele, além dessa visão que o professor Cataldi falou, de procurar uma universidade, de vislumbrar mesmo esse futuro. Eu também estudei a vida inteira em escola pública, assim como professor. Esses experimentos que a gente tenta mostrar para ele que essa geração não está muito distante assim, do local que eles habitam, né? Então, energia solar, energia eólica, tudo isso é uma coisa bem presente, né? E não é uma visão assim para o futuro, já é uma coisa atual. Nesse experimento aqui a gente mostra como é a parte da geração, só que basicamente, falando um pouco de teoria, é um motor, né? Um motor daqueles de carrinho, assim, bem comum na casa de todo mundo. E esse motor, assim como todo motor, é um gerador, né? Então, falando um pouco dessa parte de teoria, como todo motor é um gerador, a gente acaba fazendo o caminho contrário da energia aqui e gerando e fazendo acender desse LED. Então, vou mostrar um pouquinho aqui como é que funciona. Mostrando assim, você consegue ver a energia gerada aqui. E como é uma aula interativa, os alunos eles mesmos fazem isso e eles acabam despertando assim, uma vontade de conhecer mais, né? Ficam curiosos e é uma aula assim, que rende muito bem. Muito bem, quer dizer, ele tem uma perspectiva de mudança não só tecnológica, mas de mudança de postura das pessoas diante da perspectiva futura da própria vida. Isso, e da própria, assim, entender que às vezes a criança está ali, né, ela está fazendo ensino médio, está com dificuldade para estudar, mas que vale a pena ela correr atrás, vale a pena ela estudar muito, porque a universidade pode ser divertida, né? Uma das coisas que a gente discute muito no Barco Escola é a universidade pode ser divertida. O aluno, quando entrar na universidade, é claro, tem cálculo, tem física, quem for fazer engenharia, tem coisas que eu acho divertidas, mas nem todo mundo acha divertido. Mas tem trabalhos de campo, tem experimentos, a gente vai fazer medições no mar, faz medições, a gente tem alunos e professores que às vezes vão na Antártida fazer medições. E vocês, como professores, devem ter percebido também como um elemento motivador. Sim. Da própria pesquisa do conhecimento. Sim, essa ideia da oficina, né, a gente, por exemplo, tem esse experimento, tem um outro que a gente usa um cooler de computador, eles ficam soprando o cooler para entender a geração de energia eólica, que seria o vento, para a eletricidade. E aí só os que têm mais pulmão forte conseguem gerar eletricidade. Mas isso instiga um pouco a vontade deles de aprender. Hoje, o ensino ele traz para a gente grandes desafios nessa relação de ensino-aprendizagem.
aprendizagem. Essa geração é muito diferente, né, da nossa geração. Então, a aprendizagem, para eles, essa relação ensino-aprendizagem tem que ser repensada, tem que ser feita de outra forma. E o que a gente tem visto é que as oficinas funcionam bem. Quando eles veem alguma coisa na prática, eles botam um código computacional, eles programam, eles fazem instrumento de baixo custo, eles rodam a manivelinha, eles veem as coisas acontecendo. Em termos pedagógicos, a gente costuma dizer: aprendo quando faço. Sim, e aprendo quando faço. E essa geração, é a realidade. E é a realidade. E essa geração agora, quando eles não estão fazendo, o desinteresse é muito rápido, porque aí eles têm o que fazer no celular, em alguma coisa. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem tido. Professor, nós estamos chegando quase ao final do nosso tempo. Não sei se o senhor gostaria de fechar com alguma mensagem específica que possa servir não só para estudantes, mas para a sociedade. O que eu gostaria assim, de deixar tanto para os estudantes quanto para a sociedade, para os potenciais estudantes, é que vale a pena a gente investir em conhecimento, em tecnologia, em conhecimento de uma forma geral, em cultura, o conhecimento que for, que a gente só transforma um país se a gente tiver um país com conhecimento, um país que a gente tenha tecnologia, que a gente consiga ser um produtor de mais alto nível. Não dá para a gente viver vendendo banana e comprando doce de banana 10 vezes o preço do que a gente vende. Então a gente precisa investir, a gente precisa sair um pouco da nossa zona de conforto, a gente precisa batalhar para que a gente possa mudar esse país. Acho que é a gente que consegue fazer isso. Não adianta a gente colocar perspectivas em outros poderes aí da nossa sociedade. Professor, terminando o nosso programa, cabe-me agradecer a sua participação, professor Márcio Cataldi, agradecer aos alunos que participaram e os demais que, devido ao nosso tempo, não puderam entrar no programa. Nós faremos questão depois que estejam registrados para também aparecerem no finalzinho do programa. E agradecemos a todos porque é importante a gente divulgar questões de ordem prática que mudam o conceito do aprendizado e mudam o conceito perante a vida e as conquistas que todos nós somos capazes de ter. E todo mundo é capaz. Sim. Não há ninguém que não seja. Perfeito. Queremos agradecer muito a sua participação. Esperamos que, de repente, em outra oportunidade, possamos tê-los de novo para podermos divulgar mais iniciativas dessa ordem. Os espectadores podem seguir os nossos programas acessando o site da ASP, ou no UFTube, ou no YouTube. E liguem e comuniquem-se conosco. Muito obrigado.